Eu passei 40 anos imaginando um único desejo simples: acordar sem pressa, ouvir apenas o vento, sentir o cheiro das árvores e ter silêncio suficiente para finalmente respirar. Quando me aposentei, decidi realizar esse sonho, né? Comprei uma pequena cabana numa área isolada, longe de qualquer cidade, longe de barulho, longe de tudo que sempre me cercou. No escritório da imobiliária, em Cody, a corretora me entregou as chaves com um sorriso. Parabéns, Sr. Nelson. Agora o senhor é oficialmente proprietário. Eu só balancei a cabeça. A sensação era estranha. 40 anos de turnos extras, férias adiadas, lanches improvisados. Tudo resumido em um cheque que agora se transformava em 800 pés quadrados de madeira e paz. Peguei a estrada em direção ao norte. O sinal do celular começou a desaparecer à medida que o asfalto virava cascalho e o cascalho virava terra. Parei num mercadinho, comprei pão, café, ovos, nada demais. Quando a montanha ficou mais densa e as árvores começaram a fechar o céu, encontrei finalmente o meu lugar. A cabana estava ali, exatamente como na foto. Modesta, desgastada, com um telhado verde e uma chaminé de pedra. Pequena, mas minha. Antes de entrar, fiquei sentado no carro por alguns minutos. Um grupo de alces pastava perto da varanda. Me olharam por um instante e depois voltaram a comer como se eu fosse apenas mais um elemento da paisagem. Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Por dentro, tudo cheirava a madeira antiga. Um único cômodo principal, uma cozinha simples, um quarto que mal comportava uma cama e um banheiro estreito. Perfeito. Coloquei cada ferramenta no lugar, cada livro na prateleira correta, cada objeto onde deveria estar. Era como organizar não só uma casa, mas uma nova fase da vida. No fim da tarde, preparei café. Tarde demais para o horário, mas pouco importava. E fui me sentar na cadeira de balanço da varanda. A luz caía atrás das montanhas, o vento atravessava as árvores e pela primeira vez em muitos anos não havia buzinas, sirenes, vizinhos discutindo, nada. Liguei para minha filha, Bula. Pai, está aí? Já se instalou? Assinei tudo hoje de manhã, respondi. Agora estou sentado na varanda observando alces. Ela riu, emocionada. Você merece. Depois de tudo que trabalhou. Falamos um pouco sobre coisas simples, a escola onde ela dava aulas, os planos dela para o jardim da casa. Mas havia algo na voz dela, uma tensão escondida. Quando perguntei se estava tudo bem, ela desconversou, disse que era apenas estresse do trabalho do marido, Cornélius. Não pressionei. Quando desliguei, o céu já estava roxo. Tomei o café gelado mesmo assim. Era uma noite perfeita. Até o telefone tocar outra vez. Era Cornélius. Sem cumprimentos, sem pausa, sem nada. Meus pais perderam a casa, eles vão morar aí com você. Só por alguns meses. Se não gostar, volte para a cidade. Fiquei mudo por longos segundos. Cornélius, eu acabei de comprar esse lugar, é pequeno. Então deveria ter pensado nisso antes de se mudar. Sexta-feira envio o horário em que chegam. E desligou. Olhei para a varanda vazia, onde os alces tinham estado horas antes. Eles partiram. Talvez fossem mais sábios do que nós, humanos. Respirei fundo, entrei, fiz outro café, não pelo sabor, mas para pensar, e me sentei à mesa da cozinha. Tirei do bolso um pequeno bloco quadriculado, os mesmos que usei a vida inteira para cálculos e projetos. Mas não escrevi sentimentos. Escrevi planos, possibilidades, consequências. As chaves da cabana estavam ao meu lado. Há poucas horas, elas significavam liberdade. Agora significavam outra coisa. Uma linha que eu precisava proteger. Pela primeira vez em 40 anos, eu não estava disposto a ser o conciliador da família. Não dessa vez. E naquela noite, enquanto o sol nascia e a luz atravessava a janela da cozinha, eu ainda estava sentado ali, planejando o que fazer. Eu já sabia. Eu não ia enfrentar esse problema de forma impulsiva. Eu ia enfrentá-lo de forma estratégica. Quando o dia amanheceu completamente, a mesa da cozinha estava coberta de anotações, diagramas e listas. Nada emocional, nada impulsivo. Apenas lógica.
40 anos trabalhando como engenheiro ensinaram uma coisa: problemas não se resolvem com desespero, mas com estratégia. Depois de organizar tudo, guardei meus papéis, preparei café fresco e dirigi de volta para a cidade. Meu primeiro destino foi o posto de informações do Parque Yellowstone, a 20 minutos dali. Um prédio discreto, feito para se misturar com a paisagem. Painéis mostravam mapas de lobos, trilhas de ursos, rotas de migração dos alces. Aquilo me deu uma ideia. O guarda florestal me recebeu com simpatia. Um homem de uns 40 anos, pele marcada pelo sol, expressão de quem passava mais tempo na natureza do que atrás de uma mesa. Posso ajudar com algo? Comprei uma propriedade aqui perto, expliquei. Sou de Denver, ainda estou aprendendo como tudo funciona na montanha. Ele abriu um sorriso compreensivo. É um lugar lindo, mas exige cuidado, principalmente na primavera. Muitos ursos buscando alimento. E os lobos? Perguntei com um tom de curiosidade inocente. Eles estão voltando para a região. Geralmente são discretos, mas têm um olfato extraordinário. Comida, cheiro forte, qualquer coisa, eles percebem a quilômetros. Anotei tudo. Padrões de movimento, ventos predominantes, épocas do ano. Não porque eu tivesse medo deles, mas porque informação é poder. E eu sabia que iria precisar de cada detalhe. Voltei para Cody e entrei numa loja de equipamentos ao ar livre. Tinha cabeças de animais empalhadas nas paredes, prateleiras de caça e, no meio, câmeras de monitoramento. Disse ao vendedor que queria observar a atividade de animais perto da minha propriedade. Ele me mostrou 2 modelos robustos com visão noturna e sensor de movimento. Comprei ambos. Instalei no mesmo dia, uma virada para a entrada da cabana, outra com visão direta para a varanda. Ajustei as alturas, testei os sensores, configurei o sinal. Fraco, mas suficiente. A parte da minha mente treinada em engenharia encontrou calma naquele processo. Medir, ajustar, testar. Tudo ficando no lugar certo. No dia seguinte, fui ao açougue da cidade. Pedi 20 libras de aparas de carne. Restos, gordura, pedaços que normalmente serviam para ração de cães. Não perguntei nada e o açougueiro não estranhou nada. Pessoas do interior estão acostumadas com pedidos práticos. Voltei para a cabana com 2 caixas térmicas. O cheiro era forte, quase metálico. Caminhei cerca de 30 metros para dentro da clareira, analisando o vento como aprendi com o guarda. Coloquei a carne em 3 montes bem separados, suficientes para espalhar o aroma, mas longe o bastante da casa. Eu não queria machucar ninguém. Eu não queria criar pânico. Eu queria apenas uma coisa: que qualquer pessoa que viesse morar na minha cabana entendesse que aquele território não era suburbano, não era confortável e não era seguro para visitantes despreparados. As montanhas não se adaptam às pessoas. As pessoas é que precisam se adaptar às montanhas. Depois de organizar tudo, fechei a cabana, desliguei os aparelhos, deixei a temperatura mínima para proteger os canos. Fiz uma última varredura por dentro. A casa só ainda tinha o cheiro de madeira e café. Subi no caminhão e dirigi de volta para Denver. Cheguei quase meia-noite à minha antiga casa, aquela que ainda não tinha vendido. Um lugar grande demais, silencioso demais, vazio demais. Coloquei o celular sobre a mesa com as telas dos monitores abertas e esperei. Na manhã seguinte, exatamente às 10 horas, o carro dos pais de Cornelius apareceu. O vídeo da câmera mostrava Leonard e Grace saindo do carro, olhando em volta com desconforto imediato. Reconheci suas expressões: desagrado, julgamento, expectativas. Grace franziu o nariz. É aqui que ele quer viver agora? Tem cheiro de madeira e terra. Leonard deu de ombros. Pelo menos é de graça. Vamos ficar uns meses até o Cornelius resolver tudo. Eles caminharam alguns passos e pararam subitamente. No limite da floresta, 3 formas silenciosas emergiram. Cinzentas, cautelosas, movendo-se devagar em direção à carne que eu havia deixado algumas horas antes. Não estavam agressivas, não estavam interessadas em pessoas, estavam famintas e seguindo o cheiro. Leonard empalideceu. Pro carro, agora! E os 2 correram. A câmera captou tudo. Grace tropeçando, levantando rápido, portas batendo, motor arrancando, cascalho voando enquanto eles disparavam para longe sem nem olhar para trás.
Os lobos, indiferentes a todo aquele drama humano, continuaram seu caminho tranquilo até a comida. Eu fechei o laptop com calma, tomei um gole do meu café e apenas esperei. O telefone tocou 20 minutos depois. A voz de Cornélios veio carregada de acusação. O que você fez? Meus pais quase foram atacados. Cornélios, respondi com tranquilidade. Eu avisei que a região tem vida selvagem. Animais vivem ali muito antes de mim. Se seus pais não se sentem seguros, talvez esse não seja o lugar ideal para eles. Você armou isso. Eu sei que armou. Isso não acabou. Cornélios ainda está começando. E encerrei a chamada. Depois da ligação de Cornélios, o silêncio dentro de casa parecia ainda mais pesado. Ele acreditava que podia decidir tudo por mim, usar minha vida como extensão das escolhas dele. Só que pela primeira vez em décadas eu não tinha nenhuma intenção de ceder. Preparei mais café, estendi meus papéis pela mesa e analisei novamente tudo que já havia acontecido. Eu sabia que ele não aceitaria a sua derrota com facilidade. E eu também sabia que a próxima jogada dele viria depressa. Quando o sol nasceu completamente, peguei meus documentos e voltei para Code. Eu tinha um objetivo claro: entender as regras do jogo que Cornélios estava tentando jogar. E se ele queria transformar isso numa disputa, eu seria mais preparado do que ele esperava. No posto do Parque Yellowstone, o guarda tinha me explicado muito sobre o comportamento dos animais. Mas agora eu precisava de outro tipo de proteção. Não para o corpo, mas para a minha liberdade, meus bens e minha credibilidade. E hoje, naquele mesmo dia, fui até uma loja de suprimentos ao ar livre e comprei as câmeras, né? Mas o equipamento era apenas uma parte do plano. A outra parte era a documentação, registros, provas. De volta à cabana, instalei tudo com precisão. Testei, ajustei, testei de novo, né? Quando finalmente sentei diante do laptop em Denver, observando as imagens transmitidas pelas câmeras, senti algo que não sentia havia muito tempo. Tranquilidade combinada com controle. Por algumas horas, deixei o dia passar. Li um pouco, organizei uma prateleira antiga, tomei mais café do que deveria. Quando finalmente anoiteceu, decidi revisar tudo que eu tinha escrito no bloco quadriculado na noite anterior. E então, pela primeira vez, percebi algo que mudava a natureza de toda a situação. Cornélios não estava apenas irritado, não estava apenas frustrado, ele estava pressionado. Aquilo explicava a pressa, a agressividade, o tom frio, mas eu ainda não sabia o motivo. Até que pudieras ter de... 2 semanas se passaram depois do incidente com os lobos. O silêncio que eu queria, aproveitei, mas não como imaginei no começo. Era uma paz condicionada com uma ponta de vigilância. Eu sabia que ele estava planejando outra manobra, e ela chegou numa tarde de abril. Eu estava cortando lenha quando o telefone tocou. Era Bula. A voz dela tremia. Pai, o Cornélios me mostrou o vídeo dos lobos. Disse que você colocou nossos visitantes em risco. Você poderia ter avisado, você poderia ter protegido eles. Respirei fundo antes de responder. Querida, você sabe que eu avisei. A cabana fica numa área onde a vida selvagem é parte do ambiente. Não é um lugar adequado para pessoas despreparadas. Mas percebi que ela não estava falando por si. As frases vinham rápidas, uniformes, pareciam ensaiadas. Pai, você precisa conversar com eles, eles só querem entender o que está acontecendo. Então eu percebi. Cornélios tinha transformado minha filha em mensageira dele. Era a estratégia perfeita. Se ele conseguisse quebrar a nossa confiança, tudo ficaria mais fácil para ele. Suspirei e respondi. Diga a eles que eu aceito conversar. Mas em um lugar neutro, em Code, em público. Ela pareceu aliviada. Obrigada, pai. Isso significa muito para mim. Quando desliguei, fiquei observando as nuvens passando devagar pelas montanhas. Eu não queria transformá-la em escudo, nem usá-la como peça de um jogo que ela não escolheu jogar. Mas também não podia permitir que ele me manipulasse através dela. Era hora de enfrentar Leonard e Grace cara a cara. 2 dias depois, cheguei ao café em Code. Escolhi uma mesa com cuidado. Costas para a parede, visão da porta, câmera de segurança visível.
Não porque eu pretendesse fazer algo, mas porque precisava de um registro neutro da conversa. Eles chegaram pontualmente, o que significava uma coisa: Cornélios tinha organizado tudo. Ele era o tipo de homem que acreditava que controle era sinônimo de poder. Eles se sentaram sem pedir nada. Leonard cruzou os braços. Vamos resolver isso hoje, precisamos das chaves, temos o direito de ficar lá. Eu abri a pasta calmamente, deslizei para uma frente um contrato impresso. Este é um acordo de locação por 6 meses, termos padrão. Vocês podem ficar, pagando aluguel. Grace arregalou os olhos ofendida. Cobrar aluguel da família? Você perdeu a cabeça? Tenho uma casa pequena, mobiliada, com custos de manutenção. Isso é apenas um acordo justo. Leonard empurrou o papel de volta na minha direção. Não vamos pagar um centavo. A casa é da família. É seu dever ajudar. Então eu me levantei, recolhi meus documentos e finalizei. Ninguém tem o direito de decidir o destino da minha casa além de mim. Se não concordam, encontrem outro lugar para ficar. Eles ficaram parados, surpresos com a firmeza. Eu saí do café com calma, mas minha respiração estava pesada. Eu tinha acabado de recusar uma expectativa que carreguei a vida inteira. Ser o homem que sempre cede. E eu sabia que isso desencadearia a próxima fase. Naquela noite, o telefone não parou. Primeiro, uma prima distante, depois, um ex-colega. E, por fim, Bula novamente. Cornélios tinha começado uma campanha silenciosa. Seu pai está agindo de forma estranha. Ele está isolado. Ele está criando riscos. Ele não está bem. Era a estratégia perfeita. Desacreditar primeiro, atacar depois. Era mais do que uma disputa de casa. Era uma disputa de narrativa. E então eu entendi. Se ele queria questionar minha competência, eu iria mostrar o oposto. Com precisão, calma e provas. Peguei meu laptop naquela noite e escrevi um e-mail direto. Assunto: consulta sobre proteção de bens e pressões familiares. Era para um advogado especializado. Eu ia me proteger. Legalmente. Documentalmente. Irreversivelmente. O advogado respondeu mais rápido do que eu esperava. Às 7h15 da manhã seguinte, a mensagem dele estava na minha caixa de entrada. Tom calmo, profissional, direto. Exatamente o que eu precisava. Senhor Nelson, posso recebê-lo na quinta-feira, às 14 horas. Traga quaisquer documentos relevantes. Eu reli o e-mail 2 vezes. Era o primeiro passo concreto para recuperar minha própria história, minha voz, meu direito de viver em paz. As 2 noites seguintes eu passei organizando tudo com a precisão que aprendi em 40 anos de engenharia. Eu sabia que documentação era o único idioma que pessoas como Cornélios não conseguiam distorcer. Abri pastas, peguei cópias de extratos, print das mensagens, anotações detalhadas. Cada peça formando um mosaico claro da manipulação que vinha ocorrendo. Quando finalmente arrumei tudo numa pasta de couro, fechei o zíper com a sensação de estar armando meu próprio escudo. Na quinta-feira, estacionei na frente do escritório do advogado. Edifício discreto, de tijolos envelhecidos, bandeira americana tremulando, preguiçosa na entrada. O tipo de lugar que transmite estabilidade. David Thornton, esse era o nome dele. Me recebeu com um aperto de mão firme, olhar direto. Homem de meia idade com a postura de quem cresceu em fazenda e aprendeu advocacia por necessidade, não por glamour. Senhor Nelson, vamos começar do início. Eu entreguei a pasta. Ele abriu cada documento como quem desmonta um motor, peça por peça, avaliando tudo com paciência e frieza. Quando terminou, apoiou os cotovelos na mesa. Vou ser completamente honesto. Ele respirou fundo. Seu genro está tentando construir um caso de interdição contra você. As palavras caíram como pedras. Interdição? Perguntei, apesar de já saber. Sim, a forma moderna de retirar seus direitos legais sob a desculpa de incapacidade mental. Meu peito ficou pesado, mas não com surpresa, e sim com confirmação. Cornélios não queria apenas usar minha casa. Ele queria assumir controle sobre mim, sobre meus bens, sobre tudo que eu trabalhei a vida inteira. Thornton continuou.
O que ele está fazendo é clássico. 1. Espalhar boatos assim sobre seu estado mental. 2. Criar conflito. 3. Provocar comportamentos emocionais. 4. Sugerir que o senhor não consegue se proteger sozinho. Eu fiquei em silêncio. Ele então colocou um formulário diante de mim. A melhor defesa é simples, um trust revogável administrado por um terceiro neutro. Isso torna o senhor juridicamente inatacável. Sua cabana, sua poupança, tudo fica protegido. Quanto tempo isso leva? Perguntei. 2 semanas. Faça. Ele sorriu de leve. Eu sabia que o senhor diria isso. A volta para a cabana foi silenciosa. As montanhas passavam ao lado como sentinelas antigas, mas havia algo mais na estrada. Uma sensação nova. Eu não estava reagindo mais, estava planejando. Passei o fim de semana inteiro trabalhando com aquela mesma clareza, separando pastas, revisando datas, montando diagramas. No centro da mesa, escrevi uma linha. Controle não é violência. Controle é preparação. Na segunda-feira, acordei mais cedo do que pretendia. O café estava forte, a casa silenciosa, e o vento arranhava o telhado, som que antes me trazia paz e agora me lembrava responsabilidade. O telefone tocou. Era a Bula. Pai, Cornélios está preocupado com você. Disse que você anda paranoico. Disse que agora até advogado você contratou. Senti meu estômago contrair, mas o tom dela era o que importava. Não era acusação, era confusão. Ela estava no meio do fogo cruzado e nem sabia. Respirei devagar. Eu contratei um advogado porque é minha obrigação proteger minha propriedade. E porque seu marido está tentando construir uma narrativa onde eu pareço incapaz. Silêncio. Depois, pai, eu não sei o que acreditar. Aquela frase machucou mais do que qualquer ataque direto de Cornélios. Eu respondi com calma. Então não acredite em ninguém. Acredite em documentos. E eu vou te mostrar todos, quando você estiver pronta. Antes que ela respondesse, ouvi a voz de Cornélios ao fundo. Desliga. Você está só o deixando pior. A ligação caiu. Fiquei ali segurando o telefone, sentindo o peso de 2 vidas, a minha e a da minha filha, que estava sendo puxada para um poço que não tinha sido cavado por ela. Eu precisava agir rápido. Na quarta-feira, fiz o que Thornton recomendou. Marquei um check-up médico completo. Falei com firmeza na clínica. Quero avaliação cognitiva e física por escrito, detalhada, para registro legal. A médica, experiente, direta, entendeu imediatamente. Isso é por causa de disputas de família? Perguntou sem rodeios. Sim, ela assentiu. Então vamos fazer direito. Exames, testes cognitivos, desenhos, cálculos, memória, raciocínio. 90 minutos sem descanso. No final, ela imprimiu o laudo, assinou e carimbou. Pessoa plenamente capaz, sem qualquer sinal de declínio cognitivo. Eu saí da clínica com a sensação de ter recuperado parte da minha voz. E também de ter obtido uma peça essencial para o que viria a seguir. E o que veio? Aconteceu rápido. Demais. 2 dias depois, um carro desconhecido subiu minha estrada de cascalho. Da janela da cozinha vi uma mulher sair. Profissional, pasta na mão, postura oficial. Ela bateu na porta. Sr. Nelson, sou da assistência social de adultos. Recebemos uma denúncia sobre seu bem-estar mental e físico. A denúncia tinha sido enviada. Cornélios tinha começado a atacar oficialmente. Eu respirei fundo como um homem que já previa o golpe antes que ele atingisse. Entre e seja bem-vinda. Posso lhe mostrar tudo o que precisar. Eu estava pronto. Não para brigar, mas para vencer com fatos, calma e inteligência. A agente entrou devagar, caminhando pelo interior da cabana, com a calma de quem está acostumada a avaliar ambientes carregados de histórias complicadas. Ela abriu o tablet e começou a fazer perguntas padronizadas. Sr. Nelson, o senhor tem acesso a comida, água e medicamentos? Tenho tudo isso em ordem. Realiza suas tarefas diárias sem dificuldade? Completamente. Ela observou a cozinha impecável, os armários organizados, o fogão limpo, os documentos empilhados metodicamente na mesa.
Eu sabia que cada detalhe que Topali importava. E tudo ali contava a meu favor. Depois examinou o banheiro. Toalhas limpas, sabonete novo, tudo funcional. Passou pelo quarto, notou a cama arrumada, roupas dobradas, nenhum sinal de desorganização ou abandono. Algum familiar mencionou que o senhor tem dificuldades cognitivas? Ela perguntou. Eu poderia ter começado uma longa explicação, mas escolhi o caminho da precisão. Alguns familiares têm interesse no meu patrimônio, e quando o interesse supera o bom senso, algumas acusações acabam aparecendo. E você. Ela me lançou um olhar que dizia: sim, eu já vi isso antes. Permaneci calmo e entreguei o envelope com a avaliação médica recente. Ela leu com atenção, linha por linha, e registrou tudo no relatório eletrônico. É isso aqui, disse batendo com o dedo no laudo, resolve metade do meu trabalho. Peguei a pasta organizada que Thornton me ajudou a montar. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, cálculos de imposto, anotações detalhadas de cada decisão financeira tomada nos últimos meses. E isto resolve a outra metade. Ela analisou tudo com uma tranquilidade profissional em que eu respeitei profundamente. No fim, guardou o tablet, fechou a pasta e disse: Sr. Nelson, permita-me dizer algo. O senhor está muito longe de qualquer padrão que indique incapacidade. Pelo contrário, suas decisões são estruturadas, documentadas e extremamente racionais. Fico aliviado em ouvir isso. Vou encerrar este caso como improcedente e registrarei que suas contas em sua saúde e sua situação residencial estão em perfeitas condições. Ela caminhou para a porta. E um conselho pessoal, se me permite. Claro. Continue guardando tudo por escrito. Quem tenta controlar alguém começa pelo discurso. Quem vence, vence pela documentação. Ela saiu e naquele silêncio que ficou depois, percebi que ela havia acertado completamente. A notificação oficial de que o caso estava arquivado chegou 10 dias depois. Documento claro, assinado, carimbado. Não há indícios de negligência, incapacidade ou vulnerabilidade. Caso encerrado sem necessidade de acompanhamento. Eu coloquei a carta na pasta numerada, seção APS, conclusão. Cada folha era uma placa de ferro que fortalecia a armadura que eu vinha construindo. Mas Thornton não deixava nada descansar por muito tempo. Naquela mesma tarde, ele me ligou. Ray, encontramos algo novo. Aconteceu o que agora? Leonard e Grace estão usando o endereço da sua cabana para receber correspondências oficiais, assistência social, banco, até documentos da Previdência. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eles nunca tiveram minha permissão. Eu sei, e isso se encaixa em fraude federal. Eu desliguei e desci até a estrada, abri o velho caixote de metal e encontrei as cartas. 3 envelopes. Todos com nomes que não moravam ali. Todos datados das últimas semanas. Fotografei tudo, coloquei numa sacola de provas, voltei para a cabana e deixei a pasta na mesa com a precisão de quem coloca dinamite cuidadosamente antes de acender o pavio. Thornton me ligou de novo na manhã seguinte. Enviei o dossiê completo ao procurador federal. Isso agora é uma investigação criminal. Entendi. E prepare-se, Ray. Quando essas coisas começam, elas não param no nível pequeno. Olhei pela janela para a linha de pinheiros que rodeava minha cabana. O vento soprava, as copas se inclinavam, mas as raízes continuavam firmes. Exatamente como eu me sentia naquele momento. Eu não buscava vingança, eu buscava ordem. E ordem estava chegando. 3 dias depois, às 8 da manhã, recebi uma ligação curta do procurador federal James Morrison. Sr. Nelson, concluímos a fase inicial da investigação. Há provas suficientes para a emissão de mandados de prisão pelos crimes cometidos. Respirei devagar. Eles serão presos? Sim, dentro de poucos dias. A ligação terminou. Eu fiquei sentado à mesa, imóvel, por longos segundos. Não por satisfação, mas porque entendi que a linha final do conflito estava se aproximando. Eu não tinha começado essa guerra, mas eu certamente estava terminando ela. A notícia da investigação federal pairou sobre mim como um peso silencioso. Não era medo,
Não era satisfação. Era simplesmente a percepção de que aquela história longa, tortuosa, estava prestes a atravessar um ponto sem retorno. Na manhã seguinte, enquanto eu fazia café, o telefone vibrou. Era Thornton. Ray, preciso te atualizar sobre outra coisa importante. Pode falar. Encontrei o registro do imóvel da sua filha e eles estão 3 meses atrasados na hipoteca. Eu me apoiei na bancada. Sabia que algo estava errado, mas não imaginava que fosse tão grave. Bula não sabe disso. Eu suspeito que não. Cornelius provavelmente está escondendo. E o valor total? Quase $9.000 de atraso. E existe um aviso formal de inadimplência. Aquilo atingiu como um golpe lento, frio. Tudo se encaixava. O desespero de Cornelius, a insistência dele em pressionar pela minha casa, a tentativa de me declarar incapaz, as mentiras que espalhava pela família. Ele estava se afogando e queria me usar como boia. Thornton respirou fundo do outro lado da linha. Ray, existe uma opção incomum, mas estratégica. O senhor pode comprar a dívida deles, a hipoteca atrasada. E comprar a dívida? Sim, bancos vendem créditos inadimplentes para empresas. O senhor poderia usar um intermediário. Isso lhe daria controle total do futuro financeiro de Cornelius, sem que ele saiba quem é o credor. Eu fiquei em silêncio, encarando o vapor que subia da xícara. E Bula? Ela não precisa saber imediatamente, mas isso protegeria a casa dela de um leilão. Era isso, a escolha entre deixar o caos correr solto ou segurar a rédea com firmeza. Faça, eu disse enfim. Compre a dívida. Uma semana depois, Thornton me entregou a pasta, Mountain Holdings LLC, uma empresa criada especificamente para isso. Agora era oficialmente a dona da hipoteca de Cornelius e Bula. Cornelius recebeu a notificação do banco no mesmo dia. Seu empréstimo foi transferido para outro credor. Nenhuma informação adicional, nenhum nome, nenhum endereço, apenas burocracia. Thornton descreveu a reação dele com precisão, pânico, puro pânico. Eu apenas assenti. Não me alegrava ver um homem cair, mas reconhecia que muitas quedas acontecem porque a pessoa cavou o próprio buraco. O tempo passou mais devagar naquele final de mês. Eu seguia cumprindo minha rotina, cortar lenha, observar os alces no campo, caminhar pelos pinheiros, mas agora tudo tinha uma camada de vigilância silenciosa. Os agentes federais estavam fazendo seu trabalho. Cornelius estava preso na própria teia. A tensão só crescia. E então, numa terça-feira cedo, o telefone tocou. Era Bula. Pai, aconteceu alguma coisa. A voz dela tremia, não de choro, mas de cansaço profundo. O que foi, filha? Cornelius anda estranho. Primeiro ficou obcecado com sua cabana, depois começou a perguntar sobre seu seguro de vida, suas economias, tudo. E agora descobri que ele deixou de pagar 3 meses da hipoteca. A verdade estava começando a emergir por conta própria. Eu respirei fundo. Isso não é tudo, filha. Existe algo mais sério. Mais sério do que perder a casa? Sim. O silêncio que se seguiu foi longo, denso. Pai, tem alguma coisa que eu preciso saber sobre o Cornelius? Sim. Ela precisava saber tudo, mas não por telefone. Bula, venha ao meu chalé no sábado, só você. Vamos conversar cara a cara. Ela hesitou. Ele tem uma viagem de trabalho, eu posso ir, mas estou com medo do que você vai me dizer. Eu sei, mas é melhor saber a verdade do que viver no escuro. Está bem, pai, estarei aí ao meio-dia. Desliguei o telefone devagar, fiquei olhando para o aparelho alguns instantes, como se ainda pudesse sentir o peso emocional daquela conversa. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Sábado seria o dia em que a máscara de Cornelius cairia por completo. E minha filha descobriria tudo, de uma vez. O sábado chegou com um silêncio estranho, quase solene. Eu acordei cedo, mais cedo do que pretendia, incapaz de repousar numa manhã em que tudo mudaria para a minha filha. Preparei café, arrumei a mesa, organizei os documentos em sequência perfeita. Não para ferir Bula, e sim para libertá-la da mentira em que vivia.
Às 11h32, ouvi o som familiar de pneus no cascalho. Bula estacionou, desligou o motor e ficou alguns segundos imóvel, respirando fundo antes de enfrentar uma verdade que ela sentia chegando. Ela entrou. Nós nos abraçamos, mas agora havia peso no abraço, como se cada um segurasse parte da dor do outro. Sentamos e então, com cuidado, com dignidade, com a precisão de um engenheiro que passa 40 anos lendo plantas e contratos. Eu contei tudo. A hipoteca atrasada. O relógio secreto de $35 mil. As tentativas de Cornélios de controlar minhas propriedades. A denúncia falsa no serviço de proteção ao idoso. As ameaças. O vídeo. A fraude dos pais dele usando meu endereço. A compra anônima da hipoteca para evitar que ela perdesse o lar. Cada documento que eu deslizava pela mesa quebrava mais um pedacinho da fantasia que ela chamava de casamento. Ela chorou, mas não foi choro fraco. Foi choro de alguém que acorda de um pesadelo longo demais. Quando terminou, ela enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Pai, por que ninguém nunca me protegeu assim? Eu segurei a mão dela. Porque agora você tem alguém que não lucra com a sua ingenuidade. Tem alguém que quer que você viva, não que você seja utilizada. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu vou deixar o Cornélios. As palavras saíram quebradas, mas convicção havia nelas. E eu não vou ficar naquela casa. Você não precisa ficar, eu disse. E quando o divórcio estiver finalizado, vou perdoar toda a dívida. A casa será sua, livre. Ela levou a mão à boca, surpresa, quase culpa. Pai, isso é demais. Não é caridade, é justiça e é amor. Os dias seguintes foram um ciclone silencioso. Cornélios recebeu as notificações federais, perdeu o controle rapidamente, tentou vender a casa e descobriu que o credor era a Mountain Holdings LLC. Tentou convencer Bula a fugir com ele, a esconder bens, a unir forças contra mim, mas ela já havia visto os documentos. Na terça-feira, ela iniciou oficialmente o divórcio. Cornélios assinou porque não tinha escolha. A alternativa era pior para ele, muito pior. Eu não venci essa guerra com gritos, venci com papel, paciência, inteligência e verdade. 3 semanas depois, Bula se mudou para Code, uma casa pequena, charmosa, com vista para as montanhas. Ela retomou seu sobrenome de solteira. Assumiu sua vida novamente, voltava a um sorrir, primeiro tímida, depois confiante. A cada domingo ela jantava comigo. Nós reparávamos aos poucos o que Cornélios quase destruiu, o vínculo entre pai e filha. E numa noite fresca de outubro, sentados nas 2 cadeiras de balanço da minha varanda, ela olhou para o campo onde um grande alce pastava lentamente. Pai, você salvou minha vida. Não só a financeira, a emocional também. Eu apenas balancei a cabeça porque minha voz não teria saído firme. Finalmente ela sorriu, né? Um sorriso que eu não via desde a juventude dela. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu não conseguia enxergar nada. Eu nunca desistiria de você, respondi. Nunca. O vento passou pelas árvores. As montanhas estavam banhadas por tons de ouro e âmbar. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu senti paz verdadeira. Não a paz ingênua do homem que comprou uma cabana para fugir do mundo, mas a paz madura do homem que enfrentou o mundo e venceu com dignidade. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. Que ela lembre a todos nós. Pessoas quietas não são fracas. Pessoas quietas apenas escolhem com cuidado quando usar a própria voz.